Bem, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 6, a continuidade, a parte de quarta-feira, no dia 4 de agosto, a lição que fala sobre como podemos ser aprovados em nossa conduta, e a lição fala principalmente de relacionamentos aprovados por Deus. Muitas vezes nossos relacionamentos tiram a nossa quietude, colocam assim uma pitada de inquietação. José, se nós olharmos a história de José pelo lado humano, José, ele teve assim uma guinada de 360 graus. Foi colocado como escravo, comprado como escravo, e logo José já estava numa posição maravilhosa. José era um homem que tinha foco naquilo que ele fazia. Era um rapaz inteligente, se entregou a Deus totalmente para fazer a vontade divina. E tudo que ele fazia, fazia com precisão e com vontade de ser sempre o melhor. Isso com certeza atraiu a atenção do seu Senhor. E ele sabia que tudo isso estava vindo das mãos de Deus. Por isso que quando nós falamos naquilo que Deus pode aprovar através de nossas mãos, nós temos que pensar que nossas atitudes, elas são vistas pelas pessoas, e se nós fizermos as coisas assim dentro do contexto cristão, haverá com certeza um testemunho que glorificará o nome de Deus. Mesmo quando houver tentações, nós poderemos vencer as tentações através do poder que Deus vai nos conferir. Nunca ninguém vencerá uma tentação por si mesmo. É uma bobagem tentar dizer que fui forte o bastante. Se você não estiver apegado com Deus, dificilmente a pessoa vencerá uma tentação. Por isso, quando há um velho e bondoso escravo no estado da Virgínia, quando ainda havia escravidão americana, foi perguntado para ele por que ele vivia sempre contente, apesar de ser um escravo. Ele dizia o seguinte: sabe de uma coisa? Eu me deito sempre confiando nas promessas divinas, e eu oro sempre diretamente ao meu Pai Celestial. Isso me faz assim sentir que eu tenho um valor muito grande diante de Deus. Então eu não tenho medo de ser escravo, eu não tenho nenhuma amargura por ser escravo, eu faço somente o melhor para Deus. De tal forma que, fazendo o melhor para Deus, eu agrado os seres humanos. Por isso que eu sou tão feliz. Esse escravo, ele era o mais querido entre todos os escravos, e ele era tido como membro da família. E um dia o seu senhor foi até o mercado de escravos e comprou um outro escravo. Mas para comprar aquele homem, aquele fazendeiro, levou esse escravo, que era bondoso, e disse: escolha um dos escravos. E ele viu ali um escravo já idoso. Ele disse: aquele escravo. E o fazendeiro disse: mas aquele escravo já me parece um pouco idoso. Sim, senhor, mas ele vai ser útil para mim, por favor, compre aquele escravo. E o fazendeiro comprou aquele escravo, e o fazendeiro disse: eu quero comprar então mais um, porque esse que você escolheu não vai fazer o trabalho que eu quero. Então o escravo escolheu um outro mais jovem, mais forte. E então, quando chegaram na fazenda, aquele escravo colocou o escravo mais velho no local, deu-lhe condições, assim, uma morada para que ele pudesse estar, colocou comida para ele, disse onde ele iria ficar, deu roupas para ele. E o patrão ficou olhando aquilo, chamou o bondoso escravo e disse: escuta, por que você pediu para eu comprar aquele escravo? E por que você está tratando ele tão bem, melhor do que os outros? Aí o patrão disse: ele por acaso é seu parente? O escravo disse: não, senhor, ele não é meu parente. É algum amigo seu? Disse: não. Quem é ele? Disse: esse homem é o meu maior inimigo. Foi ele que me vendeu para os mercadores quando eu estava na África. E agora ele está velho e está doente, e eu quero cuidar dele como se fosse o meu pai. O fazendeiro disse: não acredito, você me fez comprar esse escravo para cuidar dele, ele sendo seu inimigo? O patrão disse: olha, você realmente tem um coração de ouro, hein? Por que você é assim? Ele disse: porque eu sirvo o Deus do céu. E o patrão disse: sabe de uma coisa? Eu vou colocar você sobre, assim, gerente de todos os escravos, porque com esse coração eu tenho certeza que você vai transformar esta fazenda, esses escravos, nos melhores escravos da região. E assim o foi. Esse homem se tornou o gerente dos escravos e tratava-os tão bem como se fosse sua própria família. E para o fazendeiro, aqueles homens não eram escravos,
eram cooperadores ali naquela fazenda. Olha o que faz um homem com o coração transformado. José foi desse jeito, entregou-se nas mãos de Deus e descobriu o valor que tinha diante do Senhor Deus. E por isso ele fez as coisas sempre de maneira positiva. Ele não tinha amargura no coração. Ele fazia as coisas não pensando por que os irmãos o venderam, por que ele estava ali. José admitiu que foi da vontade divina o que tudo que lhe ia acontecer, e agora era da vontade divina ele se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que pudesse fazer as coisas com um ideal, com um foco naquilo que era producente. E José se tornou então um escravo diferente. E o seu patrão viu aquilo que estava acontecendo. E agora vem a pergunta número 5. Como é que Deus abençoou José de maneira geral? Como os relacionamentos dele era com as pessoas? Aí tem o texto bíblico de Gênesis, capítulo 39, verso 1 até o 6. Diz o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor, atente bem para essa expressão, e o Senhor estava com José. E foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Verso 3, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor de José estava com ele em tudo que ele fazia, e que o Senhor prosperava José em tudo que ele colocava em sua mão, José achou graça aos olhos de Potifar, e servia-o, e ele o pôs, colocou-o sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Verso 5, e aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa de Potifar, tudo que tinha no campo. Verso 6, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia, a não ser do pão que ele comia. E José era formoso de porte e de semblante. Então, para a pergunta, como Deus abençoou José de modo geral e como era o relacionamento dele com as pessoas? Resposta: José foi abençoado e se tornou próspero, mesmo sendo escravo. Até Potifar foi abençoado por meio de José, e ele achou graça diante do seu Senhor, e todos tinham um bom relacionamento com ele, e ele com todas as pessoas. José foi uma pessoa que trouxe glorificação ao nome de Deus. O texto diz que, vendo Potifar que Deus era com José, colocou as coisas na mão dele, e tudo que José botava a mão prosperava. Gente, isso é um testemunho fantástico. José era um escravo. Nós somos livres, não podemos ser escravos nem do pecado e nem das nossas inclinações, porque senão nós não iremos prosperar. A Bíblia é muito clara: aquele que peca, aquele que é escravo do pecado, aquele que não confessa seu pecado, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. José era um homem que entregou a vida a Deus, um homem que veio de uma situação assim inédita. Era filho amado, ficou escravo humilhado, depois então foi comprado, colocado na casa de um homem pagão, e deu um testemunho do poder de Deus na vida, na casa desse homem, a ponto desse homem colocar tudo que tinha nas mãos de José. Olha a confiança que José despertou neste homem pagão. É muito importante. Olha, quando nos mares do sul havia assim, os piratas atacaram um navio, e Vicente de Paula, que era assim na época um frade, ele foi aprisionado e levado para a casa de um homem muçulmano. Esse muçulmano comprou Vicente de Paula como escravo. O Vicente de Paula era tão fiel naquilo que fazia que começou aquele homem a prosperar. E perguntou: qual Deus que você serve? Ele disse: o Deus do céu. E o muçulmano disse assim: olha, eu dou para você sua liberdade se você se tornar muçulmano. Ele diz: de forma nenhuma, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus Cristo, não posso adorar Maomé, eu tenho que adorar o Senhor Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador. E aquele homem insistiu com Vicente de Paula, e ele disse: de forma nenhuma, aquilo que eu sou. Mesmo assim, esse homem disse: então, olha, você é um homem tão bom, tão fiel, que eu vou dar a você a sua liberdade. Libertou Vicente de Paula.
uma pessoa que se apega com Deus, mesmo que ele esteja numa situação assim, sem saída, Deus providencia a saída para a vida dessa pessoa. Quando Deus abençoa uma pessoa e ele se dá bem com todos, pode acreditar, tem que se preparar, porque o inimigo não vai ficar silencioso diante do sucesso de um cristão, porque o nome de Deus está sendo glorificado e o diabo não aceita isso. Então ele vai promover as tentações para que a pessoa possa cair. Então veja que interessante, José se dava bem com todo mundo, mas tinha alguém que o simples bom dia de José representava muito mais do que um simples bom dia. A Bíblia não costuma enaltecer a aparência das pessoas, porque a Bíblia ela enaltece o Criador, não a criatura. E quando a Bíblia ela menciona que uma pessoa tinha porte bonito, que a pessoa tinha isto de forma que se tornava uma vantagem, é porque isso tem algo a ver para nós como lição. Então diz que José era bonito de aspecto, era formoso. Então José, podemos dizer, era um jovem musculoso, era um jovem atlético e de boa aparência. José era bonito. E isso atraiu a atenção de uma pessoa, da esposa de Potifar. Pergunta 6. José de repente ficou diante de um grande problema. Qual foi esse problema e como ele tentou contorná-lo? Texto bíblico, Gênesis 39, verso 7. José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse a mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe. E disse José para a esposa de Potifar: o meu senhor não sabe de nada que há em sua casa, tudo ele entregou na minha mão. Nenhuma coisa existe nessa casa que eu não domine. O meu senhor entregou tudo na minha mão, exceto você, que é a esposa dele. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és a sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade, e como pecaria contra Deus? Como eu faria tamanha maldade contra o meu Senhor, e pecaria contra o meu Deus? E aconteceu que, falando ela todos os dias a José, e José não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, veja, a coisa ficou totalmente assim desencontrada. José era um homem que estava fazendo, aos olhos de muitas pessoas, algo contraproducente. Governante de uma casa, trabalhando assim, de forma, eu diria assim, soberana, podendo ter condições de fazer tudo o que ele quisesse. José, aos olhos humanos, estava fazendo uma coisa contraproducente ao rejeitar a cantada daquela mulher, o assédio. E José então resolveu assim rejeitar o pedido daquela mulher. Um pedido até conveniente para muitos que estivessem na posição de José e não tivessem tanta estrutura assim espiritual. E José disse: não posso fazer essa maldade contra o meu Senhor e nem pecar contra Deus. Então a pergunta é: que problema José enfrentou? Parece que José estava com um problema. Peraí, vamos modificar a estrutura dessa expressão. Não era José que estava com um problema, era a esposa de Potifar que tinha um problema. E ela queria resolver o problema dela usando José. Para ela, José era algo, era uma coisa que ela poderia utilizar e jogar fora, como ela fez depois. Mas naquele momento ela queria se servir de José para satisfazer as suas emoções, os seus sentimentos, as suas necessidades assim hormonais. E José disse: de forma nenhuma. José era um homem bonito, e ao ser assediado pela esposa de Potifar, ele recusou a insinuação que ela fez de deitar-se com ela. E isso foi assim visto por Deus como uma grande valorização que ele dava ao Senhor Deus. Quando a Bíblia exaltou a beleza de José, é porque Deus estava querendo nos mostrar algo importante. A beleza, nesse caso, foi uma isca para a tentação. Algumas pessoas choram: eu não sou bonito, eu podia ser mais bonito. Mas há pessoas que, se fossem extremamente belos ou belas, atrairiam muitos olhares e assédio sobre si.
e há pessoas que não sabem administrar o assédio. Há pessoas que se entregam a isso. Foi uma prova difícil de José superar. E ele teve que se apegar com Deus. Por isso ele diz, eu não posso pecar contra Deus. Ele se apegou em Deus como sempre ele fizera. E apesar daquela mulher, com toda a beleza dela, porque devia ser uma mulher bonita, para ela se insinuar para José, José recusou as insinuações dessa mulher. Muitas vezes nós sofremos porque nós rejeitamos as insinuações do pecado. Isso acontece com muitas pessoas. Eu me lembro de uma história de um pastor que ia começar o culto, quando uma moça se levantou e pegou o microfone e disse, gente, antes de começar o culto, eu tenho uma coisa a falar. Estava o pastor, a esposa dele, as duas filhinhas, e ela disse, olha gente, eu quero dizer para vocês, na frente da igreja agora, eu não aguento mais, eu tenho que contar, o pastor é meu amante. Gente, caiu como uma bomba. Esse momento, depois da escola sabatina, depois assim, do momento de anúncio, essa moça jogou essa bomba no meio da igreja. O pastor é meu amante. A esposa do pastor ficou assim em estado de choque. Como é que é? O que você está falando? O seu esposo, o pastor dessa igreja, é o meu amante. Essa moça tinha um plano. O pastor rejeitou muitos assédios dela. E ela disse para ele, se você não for meu, você não vai ser de mais ninguém. Eu vou acabar com a sua carreira. E ela na frente da igreja pegou o microfone e disse, o pastor é meu amante. O pastor estava no quarto pastoral, ouviu aquele murmúrio na igreja, entrou daqui, o que está acontecendo? E ela olhou para o pastor e disse, pronto, já contei. Você é meu amante e a gente sai frequentemente. A esposa do pastor disse, isso deve ser mentira. Ela disse, não é mentira. E vou provar a vocês, o pastor tem uma pinta na virilha esquerda. E ele tem um outro sinal no quadril, do lado direito. Se a senhora é a esposa dele, a senhora pode dizer se ele tem ou não tem. E o ancião disse, irmã, ela confirmou, tem, exatamente como essa moça falou. Então é verdade, gente, foi um desespero. Olha, não houve culto naquele sábado e foi aquele problema sério. O pastor acabou entregando a sua credencial ali na associação em que ele ministrava. E acabou se tornando uma pessoa assim, muito assim, eu diria depressiva por causa dessa situação. Longe do ministério, a sua esposa separou dele, foi morar com a mãe, levou os filhos, ele ficou num desespero muito grande, acabou mudando para uma cidadezinha pequena e ficou lá fazendo pequenos trabalhos ali, em algumas escolas públicas como professor. Era uma coisa que ele poderia fazer. Muitos anos se passaram, até que um dia um pastor da igreja foi chamado para visitar uma pessoa que estava muito doente, estava no hospital, às portas da morte, com câncer. Quando o pastor chegou lá, uma senhora que estava ali disse, pastor, eu chamei o senhor porque eu quero confessar uma coisa. Como assim confessar? Você sabe que a gente não ouve confissão. Eu sei, pastor, mas eu estou para morrer. Eu tenho poucos dias, talvez 2 ou 3 dias de vida. Então, pastor, eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás ou 20 anos atrás, eu estraguei a vida de uma pessoa, de um pastor da igreja. Eu fui na frente da igreja e falei para todo mundo que o pastor era meu amante. E estraguei com a vida dele, a esposa dele separou, a associação cassou a credencial dele. Eu não sei nem onde ele está hoje, mas eu queria reparar esse erro. Eu quero dizer ao senhor que eu menti naquele dia. Eu sou enfermeira e um dia o pastor estava doente e foi para o hospital. E uma colega me falou, olha, o homem que você gosta está aí no quarto. E eu dopei ele, dei um remédio para ele, pedi para minha colega dar um remédio para ele. Ele dormiu e eu então tirei a roupa dele inteira. E eu então examinei o corpo dele de ponta a ponta. Por isso que eu sabia que ele tinha uma pinta na virilha esquerda e tinha uma outra pinta no quadril direito. Por isso que eu revelei aquilo. Mas é tudo mentira, pastor. Esse homem nunca foi comigo para nenhum lugar. Ele nunca aceitou nenhuma insinuação que eu fiz. É um homem de Deus. Eu queria dizer isso para o senhor antes de morrer. O pastor ficou, gente, assim, surpreso com aquela revelação. 3 dias depois, aquela mulher estava morrendo. Pois esse pastor, foi na associação, conversou com o presidente e outros pastores foram até a cidadezinha onde estava o pastor para conversar com ele e pedir desculpas, porque aquela moça estragou a vida daquele homem. Gente, muitas vezes a gente resiste ao pecado e Deus é que dá o pagamento para a gente, porque humanamente as pessoas nem sempre entendem.
E as pessoas nem sempre podem entender o que está acontecendo. José resistiu de forma valorosa a uma tentação que não era fácil resistir. Ele, sendo assim o governante daquela casa, olha, foi uma prova muito difícil. Mas Deus valorizou aquilo que José estava realizando, aquela resistência dele. Ele estava resistindo pelo poder divino. Deus nos abençoe. Possamos resistir às tentações, porque Deus vai sempre valorizar o nosso relacionamento e vai aprovar a nossa conduta. Vamos então orar. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos neste dia, na lição de quarta-feira. Senhor Deus, José teve a conduta dele aprovada pelo Senhor. Ó Deus amado, ajuda-nos, Senhor, põe tua mão sobre nossa vida, nosso comportamento, que o Senhor possa aprovar nossa conduta. Ajuda-nos a vencermos as tentações, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado por tua atenção nesta lição e divulgue nosso trabalho aqui no Facebook, no YouTube, se inscreva no canal, coloque seu comentário, seu joinha e ative a notificação, porque assim, toda vez que colocarmos uma lição, você recebe aí a notificação de que tem uma lição nova para você escutar, você assistir. Deus abençoe. Obrigado e que Deus possa continuar nos abençoando e abençoando a nossa vida como abençoou José. José foi fiel e ele teve, logicamente, a recompensa por isso. Deus os abençoe. Amém.